Isaías, capítulo de número 33. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo, diante do trovão da tua voz. Os povos fogem quando te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo, como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será firme, fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza e salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas. Ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo. Suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja. O Líbano murcha, envergonhado. Sarão é como a Araba. Baçã e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz a restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados. Como serão queimados? Como se faz com o cal. Como o espinheiro cortado serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O temor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse é o homem que habita nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento e pão, e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda sua extensão. Em seus pensamentos você lembrará e verá terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributo? Onde o encarregado dos torrões? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nações, das festas. Olhem, os seus olhos verão sempre Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Suas estacas jamais serão arrancadas, nem a romperá nenhuma de suas cordas. Ali
O Senhor será o poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remo os percorrerá. E nenhum nada poderoso velará neles, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele é quem nos vai salvar. Suas cordas se afrouxam, o mastro está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente, e os pecados do que ali habitam serão perdoados. Isaías capítulo de número 34. Aproxime-se, nações, e escutem, prestem atenção, que ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que nele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os exércitos. Ele os destruirá totalmente, ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encherão do sangue deles. As estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura do rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bozra e grande matança em Edom. Com eles caíram os bois selvagens e os novilhos com os touros. A terra deles ficará inóspida de sangue, e o pó se encharcará de gordura, pois o Senhor terá o seu dia de vingança, o ano de tribulação para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformaram em piche, em enxofre, o seu pó, sua terra, se tornará em betume ardente. Não se apagará dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre, de geração em geração. Ficará abandonada, ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir, e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali que possa chamar-se reino, e todos os seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidades. Urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens. Balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Nela a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões
também se ajuntarão ali, cada um com o seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntara. Ele designa as porções de cada um. Sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre, e ali habitarão de geração em geração. Isaías, capítulo de número 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá. Como a tulipa irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmes os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desparão os ouvidos dos surdos, voltarão a ouvir. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A eira abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes abundantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá um grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles será e verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria duradoura. Alegria coroará sua cabeça, e júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Isaías, capítulo de número 36. No 14º ano do reinado de Zedequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e passou nelas. Então Dilaquins, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joanã, filho de Asaf, foram ao encontro dele, e o comandante de campo falou: digam a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando a sua confiança. Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passa de palavras vãs. Em que você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia? Assim é o Faraó, o rei do Egito, para todos os que nele dependem. E se você me disser: é no Senhor a nossa confiança,
Não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo: a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante deste altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavalos? Além disso, você pensa que vinha atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra a nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joã disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos esta língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve em uma terra como a de vocês, e terá cereal de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que a areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado de santidade. O impuro não passarão por ele, nem mesmo. Isaías capítulo 38. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o sacerdote, e o secretário Sebna, e o arquivista Joã, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar ao rei Ezequias o que dissera o comandante. Isaías capítulo de número 17. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sabiná e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós,
com esta mensagem. Assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte para que sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E vocês acham que a livrará? Acaso deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Refete e dos descendentes de Edém, que estavam em Telazar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arape, o rei da cidade de Sefaém, e de Rena e de Ivá? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e a abriu diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouve, escute. E escutei a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça, enquanto você foge de quem você zombou e contra quem blasfemou, contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante, contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte das suas florestas, em terras estrangeiras, cavei poços e bebi água com as solas dos meus pés,
sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu o executo e faço. Você transformar a cidade fortificada em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se, envergonhados são. Como pastagens, como brotos tenros verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho que você veio. Ah, você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham. Plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca da Assíria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com um escudo, nem construirá rampas de acesso contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisrode, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Isaías, capítulo de número 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías foi até ele e assim diz o Senhor: põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não irá se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, e com fidelidade e com devoção sincera tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, diz o Senhor, o Deus de seus antepassados: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos na sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se desta doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para
a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitem neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi envolada como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido, dia e noite. Fui acabando comigo. Esperei paciente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo. Gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Mas, o que posso dizer? Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vivem o meu espírito. Tu me restaurastes a saúde e deixastes-me viver. Foi para o teu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardastes da cova da destruição. Lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não canta louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos somente, os vivos te louvam, te ouçam. Como hoje estou fazendo, os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor. Isaías capítulo 39. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera que sua doença e sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: prata, ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouçam a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam, até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Isaías capítulo de número 40. Consolem o meu povo,
diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. Para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão ajuntados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai, e a sua flor sopra sobre elas o vento do Senhor. O povo não passa de relva, a relva sempre vem a cair, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você traz boas novas a Sião. Suba num alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém. Erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte governa. A sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo? Definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes da balança e as colinas nos seus pratos? Quem defiou limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como as nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararam Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde? Ou que o ourives cobre com ouro? Para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia?
Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E todas chama pelo nome. Tão grande é o meu poder, tão imenso a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Isaías capítulo 41. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com um arco os dissipa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorrerão. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou o mesmo com os últimos. As ilhas virão isso e sempre andarão temerosos. Os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da sondagem: esta boa e fixa, o ídolo como prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Vocês, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e o chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitarei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você, ainda que você perca todos os seus inimigos,
e captures. Você não os encontrará, os que guerreiam contra você. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, eu o protegerei, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu os tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo os ciprestes, o aberto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresente-se as suas reprovas, diz o rei de Jacó. Despertei um homem do norte, ele vem. Pisa em governantes como em argamassa. Com o oleiro amassa o barro. Assim ele faz, para que soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo. Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja estas coisas acontecendo a Jerusalém, eu darei e enviarei um mensageiro, dizer boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta. Quando pergunto, veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma inutilidade, diz o Senhor dos Exércitos. Amém e amém e amém.